Informações do Cruzeiro. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos. Sim, acho que tem alguns pontos dentro do Cruzeiro que comprometeram a mudança na... Estamos falando de Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim analisou a derrota para o Bragantino e viu pontos bons e ruins do Cruzeiro ontem. Vamos ouvir o mister, o português Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro. Não, acho que foi um jogo muito equilibrado entre duas equipas que competiram bastante. Acho que a primeira parte do Cruzeiro foi uma boa primeira parte. Infelizmente acabamos por sofrer um gol. Acho que não merecíamos sair para o intervalo a perder pela atitude, pela competência dos nossos jogadores, mas o futebol é assim, a eficácia por vezes deita o resultado e foi o que aconteceu na primeira parte. Segunda parte, depois de 15 minutos, senti alguma fadiga de alguns jogadores que vêm de uma sequência de jogos. Refrescamos a equipa, quer no meio campo, quer em termos ofensivos, procurando preencher mais a área do adversário, com a entrada do Dinheiro, mais frescura nos corredores, com a entrada do Dudu, maior capacidade de circulação, com a entrada dos nossos médios e maior capacidade de pressão ali no meio. Mas mesmo assim tivemos mais posse, circulamos muito, mas em termos de inspiração, como você disse anteriormente, não conseguimos criar os desequilíbrios, com exceção de uma bola na trave e 2 ou 3 livros perigosos, conseguimos ali faltas por dentro. Não conseguimos o objetivo que era fazer um gol e entrar no resultado. O técnico Leonardo Jardim também falou sobre o que ele pensa para o próximo compromisso Sul-Americana. O Atlético já avisou que vai poupar todo mundo. E você, Jardim? Cruzeiro também vai mesclar o time na Sul-Americana? Não, com certeza que neste momento a dinâmica está a ser diferente. Com certeza temos um jogo agora para a Sul-Americana, que com certeza também é um jogo importante. Mas também temos jogadores fora que querem jogar, não é? Querem jogar e estão preparados para jogar. Porventura vamos ter que fazer mais algumas alterações, porque eu vi hoje algum cansaço já naquele 11 que tive durante estes 3 jogos. É uma oportunidade para mostrarem que realmente têm lugar neste elenco do Cruzeiro e têm capacidades para desenvolver o trabalho que todos nós queremos, quer a direção, quer o treinador, quer os próprios adeptos. Muito bem, técnico Leonardo Jardim aqui no Rádio Esportes. E quero te convidar para vir ao YouTube pra gente analisar com os melhores momentos do jogo de ontem, a vitória do Bragantino por 1-0, gol do John pra cima do Cruzeiro, e com as análises de Alexandre Simões e Nath Fiuza. Nath, até que você fale antes do jogo, já te mando uma pergunta, viu, Nath? Dudu, o Wallace, Gabigol, se estão querendo voltar pro time, não dá pra entrar igual entraram ontem não, hein? Mas que lesco, o Dudu, logo o Dudu que tava bem, sempre agudo, ontem entrou, bolinha pra trás, pro lado, pra trás, pro lado. Se querem voltar pro time, tem que mostrar mais, hein, Nath? Thiago, e tem essa questão da dualidade ali, né? A questão de você permanecer no banco e você se motivar com aquilo, de você entender que para você voltar para o time titular, você precisa correr mais, você precisa se entregar mais, você precisa estar num patamar acima daqueles que vêm sendo como titulares. E tem a questão também de o fato de você ser um jogador importante pro elenco, como é o Dudu, em termos de nome, de salário, de investimento, e aí você ser colocado como reserva, disso também de alguma forma não te desmotivar, né? Assim, ontem eu achei que especialmente o Dudu entrou um pouquinho desmotivado ali, talvez não na mesma pegada do jogo. E aqui nem quero dizer no sentido de falta de profissionalismo, não. Mas entrou num ritmo que o jogo não pedia. O jogo estava numa rotação, eles entraram num outro ritmo, não conseguiram manter o que o Cruzeiro precisava ali de pegada, de intensidade para tentar buscar pelo menos o empate. E aí concordo com você, que se quer ter um lugar no
no time, não pode ir por esse caminho. Tem que ir para aquele primeiro caminho que eu citava, que é de se motivar mais, que é de entender que você vai ter que correr mais do que você já corria, porque quem vem jogando vem correspondendo, né? Mas assim, acho que ontem, de modo geral, principalmente falando dos 11 iniciais, não foi um Cruzeiro que mostrou velhos problemas de falta de compromisso, ou de interesse, ou de postura dentro do campo. Pelo contrário, foi uma equipe que lutou muito. Foi um jogo bom de assistir, um jogo movimentado. A gente já previa que seria um jogo complicado. O Bragantino vive um bom momento, é um time ajustado, organizado do Fernando Seabra, né? Ele vem agora nessa temporada, né, com o time já desde o início, organizando essa equipe. O Cássio tem uma falha individual que compromete já ali, né? O Bragantino faz o gol cedo aos 14 minutos. Não entendi, o Cássio já tem dificuldade com o pé canhoto, que é o pé bom, ele vai chutar a bola com o pé direito, e aí a bola saiu completamente equivocada, entregou no pé do adversário. Aí o Cruzeiro tem dificuldades para se reerguer ali depois do jogo, ver o Bragantino crescer, mas assim, acho que tem alguns pontos dentro do Cruzeiro que comprometeram. A mudança na lateral direita, o Jonathan Jesus não foi bem, não conseguiu apoiar, sem apoiar, prejudicou também demais o futebol do Christian, que ontem ficou muito apagado porque não tinha com quem dialogar ali pela direita. O Caio Jorge acabou também aparecendo pouco no jogo, muito isolado, enfim. Então foi um Cruzeiro que não funcionou tão bem coletivamente e ainda pecou na falta de efetividade quando teve algumas das oportunidades, né, Thiago? Edu, eu vou deixar você, se quiser, evidentemente, tocar em alguma parte específica da entrevista do Leonardo Jardim, mas duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, não foge de pergunta nenhuma. E segundo, ele é sempre muito sóbrio nas análises. Você não vê aquele tipo de treinador tentando esconder o jogo. Por exemplo, com o patriota dele, o Abel Ferreira, que estava ali falando ainda há pouco. Sempre tem uma fuga na entrevista, de repente é um murro na mesa, apela com alguém para tentar tirar o foco. O Leonardo Jardim vai no mesmo tom. Na pergunta mais doída, assim, digamos, na pergunta, ele vai sempre no mesmo tom, sempre muito sóbrio e sempre analisando. Nada de varrer as coisas para debaixo do tapete, Edu. E isso ficou muito claro, principalmente nos momentos ruins, né? Nos primeiros jogos, quando ele chegou, eliminação de Campeonato Mineiro, aquela derrota, as duas derrotas da Copa Sul-Americana, a última delas, a mais doída e vexatória, né? Que foi pro Muxuc Runa. E ele foi exatamente isso que você falou, né, cara? Respeitoso, não fugindo de nenhuma resposta, sempre no mesmo tom. E agora que o Cruzeiro vive um momento melhor, apesar da derrota de hoje pro Bragantino, segue no mesmo ritmo. E hoje a entrevista coletiva, acho que não tem muito mistério, né, o que foi o jogo. Ele falou de um primeiro tempo melhor até do Cruzeiro, apesar de ter perdido o primeiro tempo, né? Foi 1-0 pro Bragantino no primeiro tempo e o 0-0 na segunda etapa, mas foi um Cruzeiro mais organizado. A partir do gol, um Cruzeiro que tentou pressionar mais a equipe do Bragantino e sofreu menos lá atrás. O Bragantino chegou mais vezes até o gol, teve a bola na trave do Sacha, uma grande defesa do Cássio, aí veio o erro na saída de bola, o gol do Bragantino, e daí em diante, até o final do primeiro tempo, foi um jogo mais equilibrado, com o Cruzeiro chegando até um pouco mais. Agora o segundo tempo veio a primeira alteração, o Gabriel Barbosa, que eu entendo a alteração, já havia falado disso na metade do primeiro tempo. Caio Jorge estava muito isolado, talvez fosse um jogo até pro Gabigol, falei isso durante a transmissão e aconteceu, entrou no intervalo. O Cruzeiro começou o segundo tempo até melhor que o Bragantino, mas a partir dos 10 minutos o Bragantino começou a controlar novamente o jogo e a criar algumas boas oportunidades, o que obrigou o Jardim a tentar correr mais risco e a mexer no time. E ele foi muito sincero agora na entrevista coletiva, né? As mexidas não surtiram tanto efeito. O Cruzeiro tinha que ser mais efetivo e não foi tanto. Tinha que ser um time mais agressivo e não foi tanto. Então, as tentativas que ele fez com mudanças de peças não surtiram tanto efeito. Pelo contrário, o Bragantino no segundo tempo, a partir daí, foi quem teve as melhores oportunidades, fazendo o Cássio trabalhar, tendo até um momento de pressão maior. Mas é uma coletiva absolutamente honesta do que foi a partida. E ele tocou num ponto que nós falamos agora há pouco, Thiago. O Cruzeiro é um time competitivo. Ele falou, em termos de entrega, de competitividade, daquilo que foi treinado, o que eu pedi, os jogadores fizeram. Deixaram tudo em campo, mas do outro lado tem um adversário de Série A. Tem um adversário que está acostumado com esse tipo de jogo, estava jogando em casa um jogo histórico. A partir de agora, o estádio do Bragantino, ele vai ser fechado, ele vai se tornar uma arena moderna. Então era um jogo que tinha algo a mais também para a equipe da casa, que eu repito, venceu, mereceu vencer, porque foi mais eficaz.
que o Cruzeiro. E o Cruzeiro perdeu de uma maneira que é claro que dói a derrota, mas que o torcedor entende e aceita, porque é do futebol. Mas não perdeu deixando de competir, de encarar, de tentar buscar o empate, de correr risco, de dar bico na hora que tinha que dar bico, de dar porrada na hora que tinha que dar porrada. Isso não faltou ao Cruzeiro no jogo diante do Bragantino. Perdeu do Bragantino, vai perder em outros jogos do Campeonato Brasileiro. O torcedor, ele não gosta de perder, mas ele odeia perder sem competir. E não foi o caso de hoje. Hoje o Cruzeiro perdeu competindo, foi mais ineficaz, foi mais incompetente que o Bragantino na hora de finalizar, e a equipe de Bragança mereceu a vitória. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!